uma das histórias mais inspiradoras já escritas. A vida testando o espírito de um homem até o último limite. A prova de que você, eu, qualquer um de nós pode se revelar inquebrantável e capaz de ir além do que podia imaginar. Um homem pode ser destruído, porém jamais derrotado. Esta frase emblemática está no livro O Velho e o Mar, um livro curto, mas tão inspirador que nós podemos voltar a ler quantas vezes nós quisermos e toda vez nós vamos sentir as forças renovadas e perceber que não importa o que passamos, temos aqui dentro a força necessária para superar e ir além. Se você já leu, vamos reviver essa história magistral hoje. Se não leu, vai descobrir por quê. O Velho e o Mar está no topo da literatura universal. De qualquer forma, é certo que nós vamos nos inspirar com o Velho Santiago no programa de hoje. Literatura faz bem. 5 segundinhos de vinheta e a gente já volta. O velho e experiente pescador Santiago havia 84 dias não apanhava nenhum peixe. Todos estavam convencidos de que ele se tornara um salau, ou seja, um azarento da pior espécie. Era assim que acreditava o povo cubano que vivia naquele litoral. Os pais do garoto que trabalhava com ele, logo que bateu ali uns 40 dias sem pesca, proibiram o menino de seguir ao lado do velho. Achavam que o azar podia contaminar. E o velho, junto com o garoto, se davam como avô e neto. Desde os 5 anos de idade, o menino aprendia as artes da pesca com Santiago. Agora, proibido de trabalhar junto, o garoto esperava por ele na praia todo final de tarde para ajudar a descarregar as tralhas do barco. O autor, Ernest Hemingway, que ganhou o Nobel de Literatura depois desse livro, descreve Santiago como um homem absolutamente desgastado pela vida. Nas palavras do Hemingway, tudo que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, alegres e indomáveis. O Santiago amava beisebol, mas até os jornais onde lia as notícias do seu ídolo Joey DiMaggio eram antigos. Os jornais também serviam para fazer o forro da sua cama, num cantinho da cabana, a cabana que ia se deteriorando também de tão antiga, de tão velha. A foto da esposa dele, que tinha morrido já fazia muitos anos, não estava mais na parede. Estava debaixo da única camisa lavada e dobrada, num cantinho ali da cabana também. A foto fazia o Santiago se sentir muito sozinho e por conta disso ele a retirou da parede. Não importa a idade, não é mesmo? Quando a vida resolve nos moer, o desgaste da luta maltrata qualquer um. Mas o que importa de verdade é se o nosso olhar ainda se mantém indomável como o de Santiago. O velho à noite sonhava com leões. Não sonhava mais com a sua mulher ou com qualquer outra mulher, nem com pescaria ou qualquer desafio. Sonhava com leões brincando na praia como se fossem gatinhos. Sonhava a única coisa que havia restado no seu espírito. Sonhava com a teimosia daquela força oculta que o impedia de desistir. Então, na madrugada do 85º dia, ele resolveu fazer o impensável. Quer dizer, o impensável para as pessoas comuns, não para quem tem leões habitando seus sonhos. O velho Santiago sabia que os grandes peixes estavam lá em alto mar, e era para lá que ele ia com seu barquinho surrado. As velas tão remendadas que mais lembravam a bandeira de uma derrota permanente, nas palavras de Hemingway. Ele podia não ter o belo corpo dos jovens pescadores ali da vila, podia não ter um centavo no bolso e podia até estar devendo no mercadinho. Podia não ter a companheira para dar apoio, mas ele tinha a dignidade de um espírito inquebrantável. O velho
Tomou consigo as tralhas de pesca e uns poucos peixes. Peixes que o jovem Manolim, que era o nome do garoto, tinha arranjado para ele, para que ele se alimentasse e pudesse fazer alguma isca naquele dia, na esperança de que a sorte do velho ia mudar naquele 85º dia. Só que o menino não imaginava que o velho faria a loucura de içar velas e se arriscar mar adentro com recursos tão mínimos. Ao longo do dia, o Santiago pescou uma albacora, que é um peixe da família dos atuns. Tinha cerca de 3 quilos e agora aquela carne fresca podia servir para pegar um tanto de outros peixes. Aí o velho lançou linha com a isca atum a grande profundidade. De onde ele estava, já não conseguia mais enxergar o verde da costa. Era tudo de um azul marinho muito escuro, e a isca que ele lançou ia se afundando naquele azul marinho até a escuridão negra lá no fundo do oceano. Ele falava sozinho quando percebeu um puxão em uma das linhas. Era um velho experiente, um pescador que sabia o que aquilo significava. Soube na hora que se tratava de um peixe grande, provavelmente um espadarte. Estava a uns 150 metros de profundidade e o espadarte mordiscava, entretanto não tinha mordido a isca ainda. Os puxões paravam, depois retomavam, até que finalmente mordeu a isca. Santiago se equilibrou, ficou firme no barco e começou a recolher a linha até onde pôde. Recolheu 1 metro, recolheu 2 metros, a linha era feita especialmente para suportar grandes peixes naquela profundidade. Mas foi o máximo que ele conseguiu puxar de volta, porque o espadarte começou a se deslocar. O velho não podia fazer nada além de se manter firme, segurando a linha. E o peixe era tão forte que passou a rebocar o barco cada vez mais para dentro do oceano. O espadarte não conseguia se livrar de Santiago e Santiago se determinou a não se livrar do espadarte. Agora, aquele peixe pertencia a ele. Anoiteceu, as luzes da cidade de Havana foram ficando cada vez mais distantes, indicando que o peixe ainda não tinha se cansado. O velho comeu um pedaço daquele atum que tinha pescado durante o dia, enroscou a linha no seu próprio corpo e se encostou no barco para cochilar. Precisava de forças para quando a luta começasse. As câimbras vieram ao nascer do sol. O velho sentiu isso como uma humilhação do seu corpo contra o seu espírito, como se o corpo dissesse: eu não aguento mais, enquanto o espírito se negava a desistir. Por isso ele não fez conta. Jamais ia desistir daquele peixe. Até mesmo porque desistir da luta significa, sobretudo, desistir de nós mesmos. Então, o espadarte chegou uma hora que parou de se deslocar. A linha afrouxou e o peixe estava subindo para a superfície. Era enorme. Quando o Santiago viu, percebeu que ele era maior do que o barco. O velho tinha que dominar aquele peixe. Não podia deixar que o espadarte compreendesse a própria força, senão o peixe nunca ia se render e os dois lutariam até a morte. E quase isso aconteceu, porque a luta durou 3 dias. 3 dias segurando aquela corda, machucando as mãos. A linha queimou, cortou as mãos do velho pescador durante esse embate, mas ele sabia que as perdas fazem parte das batalhas e se a gente suporta, no fim, aquela guerra ia ser dele. A certa altura, ele disse para o espadarte: tenho de matá-lo. Em toda a sua grandeza e glória, embora seja injusto, mas eu vou mostrar o que um homem pode fazer e o que é capaz de aguentar. Foi um teste de resistência. Todo mundo podia julgar que o velho não tinha mais como suportar de tanto desgaste que a vida tinha imposto a ele, tinha imposto aquele corpo já ao quebrado. Mas ele soube tirar energia lá de dentro e resistiu. Há quem diga, inclusive, que na vida não importa quanto a gente consegue bater, importa quanto a gente suporta apanhar e ainda assim se manter de pé. O Santiago se manteve de pé. E o último golpe foi dele.
O arpão atingiu mortalmente o peixe quando, depois que ele recolheu toda a linha, o velho, ele encostou o corpo do peixe no barco e aí deu o golpe com o arpão. Nesse ponto da história a gente se sente aliviado. Agora parece que tudo está resolvido. Santiago pescou um peixe maior do que o próprio barco, mas a ferida do peixe com o arpão espalhou sangue pelo mar. E sangue no mar chama tubarão. Amarrado do lado do barco, o corpo do peixe começou a ser devorado por tubarões. O Santiago não se rendeu rápido, não. Ele lutou contra aqueles tubarões, ele conseguiu matar inclusive um deles com um martelo, depois atingiu um outro com uma faca, outro com o seu arpão, mas a luta era inglória. Ele fere um, ele mata outro, mas à medida que segue de volta para o litoral, o grande peixe, o espadarte, vai sendo devorado até o último pedaço de carne. E à alta noite, quando o Santiago chegou na praia, arrastou o barco com dificuldade até uma área de cascalhos na baía. Ele estava totalmente desgastado, totalmente cansado, exausto. A espada, a espinha e cauda gigantescas ainda amarradas na embarcação. Tirou o mastro com as velas e agora, enroladas essas velas, ele colocou em cima do seu ombro e foi caminhando em direção à cabana, as mãos em carne viva. Caiu algumas vezes e essa caminhada dele até a cabana chega a lembrar a Via Crucis de Jesus. Chegou finalmente até a sua cama forrada de jornais, se deitou e logo adormeceu. Voltou a sonhar com leões. Na manhã seguinte, juntou gente de tudo que foi lado, e todo mundo se admirava do tamanho da carcaça. Mas ninguém jamais ia saber de verdade, nem sentir no próprio corpo, ou sequer na alma, o que Santiago havia passado. Mesmo que a gente conte nossa história, ninguém vai experimentar na própria carne o que nós passamos. Quando a gente decide resistir, suportar até o impensável, encarar as forças adversárias e ferozes do mar da vida, vai até um ponto em que se dá conta: a pior fase acabou. E acabou porque a gente conquistou a única vitória que realmente importa. Nós vencemos aqui dentro. Porque a única vitória que supera todas as outras deste mundo é aquela que vai estar conosco para sempre. A dignidade conquistada por nosso espírito. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.